Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 27. Jesus prediz que Pedro o negará. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonaram, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, a tua graça nos basta, Senhor. Quero nesse momento, Senhor, te pedir perdão pelos meus pecados e falhas. Te apresentar cada vida neste ambiente, cada vida de cada irmão em Cristo que nesse momento nos acompanha, Senhor. Cada irmão, cada irmã que nesse momento irá receber uma palavra da sua parte. Que o Felipe neste momento venha diminuir, que a tua presença venha crescer no nosso meio, que o teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um, Pai. Eu te peço que a tua palavra venha brotar verdadeiramente sobre nós, tirando todo medo, toda angústia, tudo aquilo que não provém do teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que temos vivido dias maus, Senhor. Sabemos que dias turbulentos têm se apresentado à humanidade, mas aqueles que esperam confiantes em Ti saberão que são remidos e guardados pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus. Toma frente dessa palavra. Toma frente da Tua igreja. Toma frente, Pai, da humanidade. Toma a nação do Brasil, a nação de Israel e todas as demais, Senhor. Nós te pedimos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado ao nome do Senhor. Som. Irmãos, nós lemos Marcos 14, mas eu quero te convidar a abrir na primeira carta aos Tessalonicenses. Louvado é o nome do Senhor. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Diz: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhe fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Verso 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Amém, irmãos? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, após ele ter de volta o seu filho na fé, Timóteo. Após Timóteo retornar dessa viagem,
ele traz boas notícias para Paulo. Ele vem dizendo que a igreja em Tessalônica, essa igreja que havia sido aberta a muito custo, uma igreja que Paulo investiu muita oração, muito jejum, muita busca, aonde ele foi maltratado para poder pregar o evangelho, agora estava dando bons frutos. Paulo ele fica feliz porque o trabalho que ele teve para pregar o evangelho não foi inútil. Ele agora está colhendo os bons frutos dessa semeadura que ele fez. Por quê? Nós vamos falar desse assunto hoje. Porque muitas pessoas, ou melhor dizendo, todas as pessoas, ao longo dos anos da sua vida, nós plantamos algo. Nós plantamos algo na área familiar, na área profissional, uns sim, outros não, na área espiritual. Mas duas áreas que todas as pessoas plantam algo é a familiar e a profissional, até porque nós temos que trabalhar para pagar nossas contas e o ser humano ele busca ter uma família ou um relacionamento com outras pessoas. Mas agregando a essa mensagem o mundo espiritual, nós vamos ter, desde que nós temos a consciência do que é certo ou errado, o início de uma semeadura. Ou nós acreditamos que existe o bem e o mal, ou nós acreditamos em Deus, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uns são satanistas, outros são maçônicos, espíritas, budistas, mas acreditamos em algo. Nós temos uma crença. Até os ateus são crentes, porque eles creem que Deus não existe. Então essa é a crença deles, que o mundo espiritual não existe. Só que quando nós iniciamos uma semeadura na esperança, palavras de Paulo, de colher algo em prol do reino de Deus, a gente espera que o evangelho anunciado, que o evangelho pregado venha gerar na pessoa o quê? Uma transformação. Essa transformação é para o bem, não para o mal. Então nós temos que ter a consciência que quando Paulo escreve essa carta, ele está feliz. Ele está feliz porque ele sabe que cada semente que ele plantou agora está germinando para uma boa árvore que dará bons frutos. Agora fica uma pergunta. Será que a semente que Jesus lançou no coração de Pedro foi uma semente ruim ou foi uma semente boa? Por que no momento da prisão, que Jesus estava ali cercado por salteadores, homens com pedaços de madeira, Pedro até inicia bem valente, bem corajoso, ele corta a orelha de um dos soldados, Jesus fala que não era desse jeito, pega a orelha deste homem, repõe no local, como o diácono Erivelto falou aqui, sem cicatriz, porque Deus ele não deixa cicatriz. E aí depois disso, Pedro começa a seguir outro caminho. Pedro, agora que ele viu Jesus puxando sua orelha, após ele ter um ato impulsivo, ele começa a se distanciar. Pedro, ele foge com os demais discípulos. Pedro, ele se afasta com os demais discípulos. Por quê? Por causa de uma palavra, por causa do momento, por causa da perseguição. Porque o peso da responsabilidade de seguir a Cristo foi demais para ele naquele momento. Existem momentos na nossa vida que nós somos confrontados por momentos onde pessoas nos oferecem algo, ou coisas se apresentam, ou oportunidades aparecem em algumas áreas da nossa vida, e nós às vezes queremos dar um passo a favor, mas o peso do Evangelho ele fala ao nosso coração dizendo, não, você precisa esperar um pouco mais, você precisa orar um pouco mais, esse não é o momento, vai atrapalhar o teu ministério, e aí é onde algumas pessoas se afastam de Deus. Por quê?
Porque as pessoas são muito apegadas às coisas materiais. As pessoas, elas são muito apegadas aos bens passageiros dessa terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós temos que entender que quando nós estamos ao nível de pregar o Evangelho, quando o Senhor nos confia, como Paulo fala aqui na carta aos Tessalonicenses, quando somos aprovados por Deus, Ele não nos quer mais num ambiente de impureza. Ele não quer mais a gente inserido numa roda de amigos que não agradam ao Senhor. Ele não quer de maneira nenhuma que venhamos a viver uma vida de engano. Por quê? Porque o que o mundo oferece é, de fato, uma vida de engano. Amém, irmãos? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Mas, Filipe, Pedro, depois ele é perdoado. Pedro, depois ele se torna o líder da igreja. Pedro, depois ele se torna um grande homem de fé. Sim, isso é depois. Nós hoje sabemos o que foi o resultado do chamado de Pedro, mas ele não sabia. O único que sabia o que estava sendo reservado para Pedro era Jesus. Se só Jesus sabia o que estava aguardando a Pedro, eu acredito que algo mudou dentro dele. Porque ninguém chegou para ele e falou: Pedro, cara, você negou Jesus. O líder da igreja, porque por mais que ele tenha negado, Pedro, ele era um homem que ele sabia agir na hora que precisava agir. Será que hoje nós crentes, nós cristãos evangélicos, nós temos agido no momento em que o Senhor conta com a gente? Será que quando as coisas ficam ruins, será que quando a nossa fé é confrontada, será que nós agimos como Pedro? Será que nós temos a atitude, no meio do mar bravio, andar sobre as águas? Será que quando o inimigo vir confrontar o nosso mestre, nós teremos a coragem de cortar a orelha dessa pessoa? Ainda que fosse errado, Pedro foi um homem de atitude. Então vamos falar de atitude. Vamos falar que a atitude de Paulo transforma a atitude dos Tessalonicenses. E hoje, a nossa atitude como igreja, será que ela tem mudado a atitude de outras pessoas? Será que o que nós temos plantado como semente do bom Evangelho de Cristo tem transformado a atitude de outras pessoas? Eu sei que talvez o que Timóteo estava esperando encontrar em Tessalônica era uma igreja omissa. Talvez o que ele estava esperando encontrar naquela região, onde existiam muitos cultos pagãos, era muita gente desviada. Mas eu fico feliz em anunciar que ele volta até Paulo e fala: Paulo, olha só, o negócio é o seguinte, funcionou a pregação do Evangelho, funcionou a ministração das boas novas do reino. Nós temos que entender que Paulo, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Ele teve que se afastar dessa igreja para poder trabalhar em outras vidas. E é nesse momento que o coração dele pesa. É nesse momento que o coração de Paulo, ele fica pensando: nossa, será que os meus filhos na fé se afastaram do caminho? E então ele envia uma pessoa em quem ele confiava, Timóteo. Irmãos, muitas das vezes nós vamos pensar que a nossa oração não está movendo o céu. Muitas das vezes nós vamos achar que a oração que nós temos feito quando levantamos, a oração que nós temos feito quando vamos nos deitar, quando estamos no trabalho, nós vamos pensar que essa oração não tem efeito nenhum. Porque aos olhos naturais, da pessoa, do homem, da mulher, nós não estamos vendo resultados. Mas no mundo espiritual, algo está sendo transformado. O que nós precisamos é mudar a forma como nós vemos as coisas. Amém? Amém. Nós precisamos alterar a nossa forma de enxergar as situações ao nosso redor.
Eis aí um grande exemplo. A palavra diz que certa vez, estando Eliseu com o seu servo, eles amanheceram ali no acampamento, o servo saiu primeiro da tenda, a palavra diz assim, ele ficou com medo. Por quê? Porque ele viu um exército inimigo ao redor do acampamento. Para pensar nesse momento, você que está nos acompanhando, você em uma situação onde um exército inimigo está ao seu redor, você não tem chance de diplomacia, você não tem soldados para te defender, você não tem dinheiro para subornar os soldados inimigos, a única coisa que você pode recorrer nesse momento é Deus. Aí nós temos dois homens de fé no cenário. Nós temos Eliseu, o profeta, e nós temos o servo do profeta. A palavra diz que o servo, ele fica com medo. Por quê? Porque é a forma como ele enxerga a situação. É a forma como ele está observando os exércitos. Agora Eliseu, que conseguia pela fé enxergar algo além, ele não estava com medo. Eliseu, nesse momento, ele fala, eita, você não sabe o que está acontecendo. Rapaz, eu vou orar para que os seus olhos se abram. Eu vou orar para que você comece a enxergar de outra maneira o que tem acontecido ao nosso redor. Muito mais são os que estão fazendo a nossa guarda do que aqueles que pretendem nos atacar. Então Eliseu, ele entoa uma oração profética e os olhos do rapaz são abertos. Quando os olhos do rapaz são abertos, diz a palavra, ele observa carruagens, soldados de fogo. Ele observa que Deus está guardando ele a todo tempo. Louvado é o nome do Senhor. Por quê? Porque Eliseu, ele recebeu uma boa semente de fé de Elias. Ele plantou uma boa semente naquele rapaz. Só que uma coisa, somos nós pregadores, lançarmos a semente. Quem vai fazer o momento de regar é a pessoa. A pessoa é que vai buscar a Deus, vai orar a Deus, vai jejuar, vai clamar ao Senhor, vai louvar ao Senhor, para que isso venha como fonte de águas vivas sobre si, e assim a semente do Evangelho venha germinar. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos que, como ministros, porque o Senhor, ele chama cada um de nós para pregar o Evangelho. Então nós temos que, como ministros do Senhor, levar a palavra adiante. Essa responsabilidade não é somente dos pastores, ministros, não, é de todos. E aí, quando nós vamos olhar na palavra de Deus, exemplos de homens, de mulheres de fé, que moveram o céu, que geraram mudanças de atitudes em outras pessoas, nós não vamos ver uma característica: desânimo. Nós não vamos ver o pensamento negativo inserido dentro dos homens e das mulheres de Deus. Nós temos que entender que andar segundo a fé é acreditar que cada passo que damos é direcionado por Deus. Entenda isso. Paulo, ele só tinha uma chance de ganhar aquele povo. E ele conseguiu. Porque a palavra diz assim: louvado é o nome do Senhor. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. No verso 8, ele diz: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, o segredo é amar. É amar pregar o Evangelho.
é entregar a palavra de Deus e a sua própria vida. Sabe por quê? Quando você e eu aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, a palavra dele nos direciona assim. Nós temos que abrir mão da nossa própria vida. Porque abrindo mão da nossa própria vida, quando nós morrermos para o mundo, nós começaremos a viver em Cristo. E desta maneira, sendo Ele a fonte da nossa vida, nós viveremos por Ele, por meio dele e para Ele. Sendo assim, a sua vida e a minha vida não nos pertence mais, mas pertence a Cristo, a qual de bom grado entregará em favor de muitos. Ou seja, em outras palavras, Paulo escreveu assim: a nós foi dado também o dom e a honra de sofrermos por Cristo. Sofrermos em nome de Cristo. Então nós temos que, assim como Cristo, levar a cruz. Sendo que hoje nós temos uma vantagem. Qual é essa vantagem? Jesus já levou uma cruz muito pesada. Ele já pagou o preço por nossos pecados. E hoje a cruz que nós levamos é simplesmente anunciar o seu sacrifício. Sendo assim, eu te convido, como ministro do Senhor que você é, simplesmente pelo fato de ter aceitado Jesus, a liberar uma palavra sobre uma pessoa que você conhece. Nós temos que entender que Paulo, ele vem falando aqui na carta aos Tessalonicenses: eu não vos entreguei somente o Evangelho de Deus, mas também a minha vida. Deus espera que nós venhamos a honrá-lo com a nossa própria vida. Porque assim, irmãos, Jesus fez por nós. E ele continua: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também os perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Amém? Amém. Louvado o nome do Senhor. Muitas das vezes, como homens, nós vamos acabar achando que não existe saída para o que a gente está vivendo. Mas se nós vivemos pela fé que vivemos, nós já estamos fora da situação de perigo, da situação de desconforto,
da situação de tentação, mesmo ainda estando dentro do cenário. Por meio da fé, nós podemos todas as coisas. Por meio da fé, nós somos mais que vencedores. Por meio da fé, nós somos os filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo e do seu reino em glória. Nós fomos chamados, diz a palavra, para brilharmos como estrelas. E aí a gente para pensar: será que eu tenho feito o suficiente para merecer o reino de Deus? Abra comigo em Marcos 4, irmãos. Nossa, foi de perto. No verso 26. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 26, você que está nos acompanhando, diz assim, a parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice. Por quê? Porque chegou o momento da colheita. Amém? Olha aí ele seguindo um complemento em cima dessa mesma parábola. Novamente ele disse: com que iremos comparar o reino de Deus? Jesus falando. Que parábola usaremos para descrevê-lo? Jesus falando. É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, diz a palavra, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, como ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Irmãos, primeiro Jesus ele vem descrevendo na parábola da semente o processo. Primeiro ele vem falando que o processo de semeadura, ele tem estágios. Você tem que agir pela fé. Se nós pretendemos, como servos e servas, mudar a atitude de outras pessoas, trazer outras pessoas para viver a plenitude do poder de Deus, a graça imerecida, anunciada e outorgada pelo sangue de Cristo, nós temos que passar por esses estágios. Como? Lançando a semente do Evangelho. Lançando a semente desse Evangelho, nós vamos crer o quê, irmãos? Que ela vai germinar. Nós vamos crer. Nós vamos anunciar como Paulo fez com a igreja em Tessalônica. Mas cabe a cada pessoa que recebe a palavra como semente, regá-la. Amém? Por quê? Existe a possibilidade, de uma semente sem ser regada ela crescer? Não tem. Você que está nos acompanhando conseguir plantar uma semente não regada, deixar em terra seca e ela germinar, nos apresente. Porque a palavra diz que esses estágios precisam acontecer. Porque mesmo que seja uma semente, um grão de mostarda, e você ache que ela não vai alcançar um tamanho favorável, que você ache que a promessa de Deus não vai ser tudo aquilo que lhe entregaram, ou Deus lhe revelou, ainda que nós venhamos a concluir pela situação da nossa vida que essa semente que ainda não brotou não vai passar dessa fase. Irmão, ainda que a gente ache isso tudo, ela vai. Sabe por quê? O homem planta, o homem rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Amém.
A gente pode até achar que não vai crescer. A gente pode regar sem fé. Irmãos, e entendam, você vai regar sem fé muitas vezes. Você vai chegar na casa de Deus, você vai chegar diante do altar de Deus, você vai orar, você vai louvar, tudo sem fé. Mas saiba que Deus está recebendo tudo mesmo assim. Sabe por quê? Porque Deus gosta de homens e mulheres como Pedro. Pessoas de atitude. Podem até negar, mas se arrependem. Podem até afundar, mas caminharam. Porque pessoas como Pedro são chamadas para anunciar o Evangelho e pastorear o rebanho de Cristo. Ah, Felipe, mas como Pedro, eu negarei a Cristo, mas você vai se arrepender. Ah, Felipe, mas como Pedro, eu posso afundar nas águas, mas você andou sobre as águas. Entenda, tudo é uma atitude de como você enxerga a situação que está vivendo. Tudo é a forma como você observa o cenário à sua volta. Você pode fazer como o servo de Eliseu, se amedrontar por causa do exército inimigo, ou você pode fazer como Eliseu, se alegrar, porque existe um Deus que cuida de você. Aleluia! Você pode escolher ser um servo ou ser o profeta da vida de alguém. Você pode escolher ser o amigo que ouve alguém falando mal, ou ser a pessoa que vai liberar uma palavra de vitória. Nós é que temos o poder de mudar as atitudes das pessoas. Por quê? Porque nós fomos escolhidos para isso. Nós fomos escolhidos para semear o Evangelho de Cristo. Nós fomos escolhidos, como Paulo falou na carta aos Tessalonicenses, para sermos irrepreensíveis mediante o sangue de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. E aqui fica essa mensagem. Aqui fica a mensagem de que você é muito mais do que o mundo enxerga. Você é muito mais do que as pessoas falam. Você é muito mais do que uma pessoa que negou Jesus. Você é a pessoa que se arrependeu. Você é a pessoa que toma a primeira atitude. Você é a pessoa que, quando tudo está dando errado, você olha e fala: não, ainda vai dar certo. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Porque Deus, Ele é bom. Espírito Santo. Santo Deus e eterno Pai, a Tua glória, a Tua graça, nós não somos merecedores dela, Senhor. Eu quero nesse momento orar pelo Teu servo Elivelto, pela Tua serva Renata, que estão comigo. Pai, eu te peço que a cada dia o Senhor os guarde. Eu venho te pedir que a cada dia o Senhor proteja o Teu ministério, as colunas dessa igreja, Senhor. Pai, que a cada dia o Teu ministério possa continuar pregando o Evangelho, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos em Cristo, Pai, que hoje não estão conosco aqui presencialmente. Eu oro pelas vidas, Senhor, que terão acesso a esse vídeo ou que estão nos acompanhando agora. Nós oramos, meu Pai, para que haja cura nos lares, para que haja transformação em vida. Nós oramos, Senhor, para que as pessoas passem a ter sede do Teu Evangelho. Nós oramos para que as pessoas busquem ler a Tua palavra, que elas entendam que o Senhor Jesus conta com cada uma delas. Pai, que haja transformação na vida espiritual, emocional e financeira de cada vida, Pai. Senhor, eu venho te pedir que o Teu amor e a Tua graça esteja sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.